com a apostila já deixa de hoje, do dia 20 de outubro já, né? Nós já estamos no quarto bimestre. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre balanceamento de equação. Eu falei sobre isso na aula passada, mas, né, hoje nós vamos falar novamente, porque é um tema que a gente precisa, de fato, conversar um pouquinho mais, tá bom? Então, qual a habilidade que está envolvida aqui? Então, representar transformações químicas usando equações químicas balanceadas, certo? E o objetivo é que vocês consigam aplicar a ideia de conservação de átomos nas transformações químicas, tá bom? Então, esse é a habilidade e o objetivo da aula de hoje. Então, antes de falar de balanceamento de equação, a gente precisa lembrar um pouquinho sobre a lei de Lavoisier, tá? Porque, na verdade, pessoal, essa lei ela vai se aplicar em muitos momentos da química, tá certo? Quem lembra aí o que ele falou, Lavoisier? Qual foi a frase célebre que ele disse aí? Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Exatamente. E é exatamente, pessoal, o que acontece na química, tá? Tudo em química, na verdade, tudo na natureza, né? Se você parar para pensar, não há criação do nada, não há destruição do nada. O que sempre vai acontecer é uma transformação, tá certo? E quando a gente está falando de transformações químicas, a gente sabe que eu tenho determinadas substâncias no início e tenho determinadas substâncias no final. E durante esse processo, essas substâncias se transformaram. É por isso que a gente chama de transformação química, né? E tudo que eu tenho no início da transformação, eu vou chamar de reagentes. E tudo que eu tenho no final da transformação, eu chamo de produtos, tá certo? E aí, pessoal, quando a gente fala de transformação, como eu disse, tudo vai se transformar. Então, quando eu estou falando de átomo, quando eu estou falando de elemento químico, também o que acontece é uma transformação, né? Então, as quantidades desses átomos, elas devem permanecer as mesmas antes e depois da transformação química, tá? E o que vai acontecer? Apesar deles serem transformados, o que eu tenho é uma reorganização. O que seria uma reorganização? Eles vão se organizar de uma forma diferente, né? Então, você tem um elemento químico de uma forma e ele vai se comportar de uma maneira diferente depois que a transformação aconteceu, tá certo? E quando a gente fala que os átomos, eles vão permanecer iguais antes e depois, né? A quantidade deles antes e depois, a gente fala, então, que a gente precisa ter um balanceamento. O que é balancear? Deixar o quê na reação química? Alguém lembra? O que seria balancear alguma coisa? O que significa balancear? Deixa tudo certinho de um lado e o outro também? Exatamente, Mesaque. Então, quando eu estou falando de transformação química, usando o que a lei de Lavoisier falou, e também pensando nessa questão que as reações químicas elas devem ser balanceadas, eu tenho que deixar igual os dois lados. E quais lados que eu estou falando na reação? Eu estou falando de reagente e eu estou falando de produto. O que eu tenho antes e o que eu tenho depois da transformação. E aí, galera, a gente sempre vai ter que usar, então, a reação química balanceada para representar uma reação, tá? E como que eu vou analisar, né? Como que eu percebo que essa reação química está balanceada? Pela presença, pessoal, dos coeficientes estequiométricos. Então, vamos lá.
Primeira coisa que eu noto quando eu estou analisando uma reação química, a setinha, né? Que, como eu já expliquei para vocês, a seta sempre vai representar que houve, que aconteceu uma transformação. E como eu também já disse, tudo que eu tenho antes da seta, a gente chama de reagentes, que são as substâncias que eu tinha no início, né? Tudo que eu tenho depois da seta são os nossos produtos, ou seja, o que foi formado depois da reação. Aí, entre parênteses, aí a gente tem os estados físicos, né? Que nem o G representa gasoso, o S sólido e assim por diante. Eu vou olhar a letra maiúscula, que vai me indicar qual elemento químico eu tenho ali, por exemplo, H e O, a gente já sabe quais elementos químicos são esses, não sabe? Que elemento químico é representado pela letra H? Mesmo sem decorar a tabela periódica, vocês sabem, não sabem? Qual é o elemento químico H? Hidrogênio. Hidrogênio. Qual é o elemento químico representado pela letra O? Oxigênio. Oxigênio. Então, vocês estão percebendo? Existem elementos químicos que a gente fala mais, então a gente já acaba associando, né? A gente não tem que decorar a tabela periódica inteira. E aí, pessoal, tudo que eu tenho no pezinho aqui, ó, tá vendo? Coladinho com um elemento químico é o que a gente chama de índice. E esse índice vai mostrar quantos átomos eu tenho ali. Então, H2 significa que nessa substância, que é o gás hidrogênio, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. No oxigênio, no gás oxigênio, tá vendo? Gás oxigênio. Ele é formado por 2 átomos do elemento químico oxigênio. Enquanto que a substância do produto é H2O, a nossa água, né? Então, a água é formada por hidrogênio e oxigênio, 2 átomos do H e 1 do O. Só que aí vocês estão percebendo também que existe um número grandão aqui, ó, na frente de 2 substâncias, né? Do H2 e da água. Esse número grandão aqui é o nosso coeficiente estequiométrico. E por que ele está ali? Por que motivo ele foi aparecer ali? Justamente para obedecer aquela lei do Lavoisier, para deixar as reações químicas balanceadas, iguais dos dois lados. E esse coeficiente estequiométrico, ele indica para a gente o número de partículas. Então, aqui, ó, H2, eu tenho 2 partículas de H2. Eu vou colocar aqui no próximo slide, ó, que dá para ver melhor. Então, 2H2. Então, imagina, cada partícula do gás hidrogênio, eu tenho 2 átomos de H. Só que eu tenho esse 2 aqui antes. Isso mostra pra gente que essa partícula vai aparecer 2 vezes. Tá? Para deixar tudo igual dos dois lados. O2 não tem número nenhum aqui na frente, então vai mostrar pra gente que a gente só tem uma partícula. E nessa uma partícula, a gente tem 2 átomos de oxigênio. E aqui tem, ó, 2H2O. Então, eu tenho a água 2 vezes. E como que a água é composta? A água é composta por 2H e um O, tá certo? E aí, se vocês contarem quantos Hs e quantos Os a gente tem dos dois lados, a gente vai ver que está igual, ou seja, está balanceado. Para a gente tirar isso da dúvida, vou fazer isso com vocês, tá? Então, vamos contar aqui, ó. Quantos átomos do H a gente tem aqui do lado dos reagentes? Quantos Hs a gente tem aqui? 2. Ó, quantos H? Ah, não, 4. 4, né? Porque eu tenho 2 partículas com 2 cada uma. Então, no total, a gente tem 4, tá? Quantos oxigênios a gente tem aqui? 2. 2, tá. Então, tô olhando aqui do lado dos reagentes.
bom? Agora eu vou olhar do lado dos produtos. Vou fazer a mesma coisa. Quantos Hs a gente tem aqui? Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4. Quantos Os a gente tem? Quanto oxigênio tem aqui? Quantos oxigênios tem aqui? 2. 2. Então, ó, a gente pode dizer que essa reação química, ela está balanceada. E o que significa isso? Está igual, porque, ó, eu tenho 4H aqui, 4Hs aqui. Eu tenho 2O aqui, 2O aqui. Então, a gente consegue perceber que essa sim é uma reação química que está balanceada, tá bom? Então, balancear significa tornar igual as quantidades dos átomos, dos reagentes e dos produtos. Beleza, galera? Então, agora, gente, quem está com a apostila aí, quem não tiver, vai lá pegar, que é a apostila do terceiro bimestre ainda, tá? Eu tinha deixado para o final da aula passada e pedi para vocês fazerem. Eu não sei se alguém já fez ou não, mas de qualquer forma a gente vai revisar um pouquinho sobre isso, tá? Tá lá na página 36 da apostila, tem essa tabela. Então, tem 3 transformações. Tem 3 transformações aqui, síntese da amônia, eletrólise da água e queima do metano, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou lá no simulador do PET colorado e a gente vai fazer junto o balanceamento dessas 3 reações, tá bom? Alguém, por um acaso, já fez? Quer falar a resposta? Já está com ela aí? E aí? Ou não? Aqui, Sora, eu já fiz. Você já fez, Ricardo? Então, você vai me ajudar lá no simulador, tá? Eu vou abrir o simulador aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Isso. Então, a primeira reação que a gente tem lá é a síntese da amônia. Eu vou colocar a balancinha aqui, ó, para a gente ver junto esse balanceamento, né? Deixar igual dos dois lados. Então, a gente tem, ó, N2, H2 e NH3. Ô, Ricardo, quantas partículas do N2 a gente precisa para deixar igual dos dois lados? Porque, ó, a gente tem 2 N's aqui e um N só aqui. Vou até colocar um de cada, tá vendo? Ó, eu tenho 2 do azul e aqui eu tenho um só. O que eu vou fazer para deixar o N igual, Ricardo? Como que você fez? Eu fiz errado, então. Eu pensei que era para você de um outro jeito, então eu errei. Não tem problema. Então, vamos fazer junto aqui, tá, galera? Ó, seguinte. Eu tenho 2 bolinhas aqui do nitrogênio, né? Que está representando os 2 átomos do nitrogênio. E aqui eu tenho uma bolinha só dele, que está representando um átomo. Tá vendo aqui na balancinha? Eu tenho 2 e eu tenho 1. Ou seja, eu preciso aumentar aqui do lado dos produtos. Então, para deixar igual, quantas partículas eu vou precisar do NH3? Sendo que cada partícula só tem um N. Para deixar com 2 N's, quantas partículas eu preciso? E aí, gente? Mais uma, Sora? Mais uma. Então, no total, ó, a gente tem 2. Então, vocês estão percebendo? Olha a balancinha do N aqui, o que aconteceu, ó. 2N do lado dos reagentes e 2N do lado dos produtos. Agora, tá faltando a gente olhar para o H, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho 2 bolinhas aqui do H, né? Então, eu tenho 2 átomos. Só que do outro lado aqui, do lado dos produtos, ó,
eu tenho duas partículas do NH3, sendo que em cada uma eu tenho 3, não tem? Então, 3, 6. Eu tenho 2, eu tenho 6. Ou seja, eu vou ter que mexer aonde? No lado dos reagentes ou do lado dos produtos? E aí? Eu posso aumentar os reagentes ou diminuir os produtos? E agora? O que vocês fariam? Porque aqui, ó, do lado dos produtos, eu já acertei o meu N. Então, é mais fácil mexer nos reagentes para acertar o H, certo? Então, pensa comigo. Cada partícula do H tem 2 átomos. Eu preciso chegar em 6 do outro lado, ó. Preciso chegar em 6. Se cada uma é de 2 em 2, quantas partículas eu preciso para chegar em 6? E aí? Cada partícula vai de 2 em 2. Eu preciso chegar em 6. Quantas eu preciso? Preciso de mais 4? Preciso de 3 no total, né? Porque aí seria 2, 4, 6. Então, ó, vou colocar aqui só para vocês verem, ó. Então, uma eu tenho 2, mais uma 4, mais uma 3. Tá certo? Então, agora tá certinho, 6 e 6, tá? Então, agora o que a gente vai analisar, ó? Então, essa reação química, para ela ficar balanceada, eu preciso de uma partícula do N2, 3 do H2 e 2 do NH3, que é amônio. Então, vocês vão lá na tabela, tá? E vão colocar os valores aqui, tá certo? Então, vamos lá. Quanto que eu coloquei aqui para o nitrogênio? Alguém lembra? Ó, uma partícula do N2, 3 para o H2 e 2 para o NH3. Então, essa é a resposta da síntese da amônia. Tá bom? Preenche aí. Podemos ir para a próxima? Tudo bem? Sim. Vamos para a próxima. Ô, Sora, posso perguntar Oi? uma coisa rapidinho? Claro. Por exemplo, tipo assim, se eu tiver, por exemplo, um produto, eu souber o produto, mas e tipo, se eu não souber o reagente? Não, Mesaque, toda vez que o exercício te falar que você precisa balancear a equação, ele tem que te dar o produto e o reagente. Você não tem como adivinhar quem é o produto, quem é o reagente, né? Ele tem que te dar a reação completa para te mostrar o que está acontecendo ali. Não existe possibilidade. Se acontecer isso, está totalmente errado. Esquece. A química não permite isso. Tá bom? Entendi. Então, vamos lá para a próxima. A próxima é a hidrólise. Hidrólise, pessoal, significa quebra de água, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma partícula de cada um. Vocês prestem atenção nas bolinhas que estão aparecendo aqui no quadradinho e também na balança que está em cima, tá bom? Vou colocar uma para cada para a gente analisar o que está acontecendo. Então, nessa reação, a gente tem só 2 elementos químicos, né? O H e o O, o hidrogênio e o oxigênio. Ó, o que vocês me falam sobre o H, sobre o hidrogênio? Ele está balanceado? Ele está igual dos dois lados? Sim ou não? O que vocês me dizem?
Não, e não tá balanceado. O H, ó, olha aqui de novo. Olha para a balancinha do H, Isaac. O que você acha? O H tá balanceado, perfeitamente equilibrado. Exatamente. E o oxigênio? O oxigênio tá desequilibrado. Está desequilibrado. Então, percebam, se um elemento está certinho e o outro não, significa que a reação não está balanceada e a gente vai ter que balancear, vai ter que pensar aí, tá bom? Então, vamos junto. Se o problema é o O, vamos acertar o O para depois ver o que vai acontecer com o H primeiro, tá bom? Então, vamos pensar junto aqui, ó. Eu tenho 2 oxigênios do lado dos produtos e 1 oxigênio do lado dos reagentes. Então, vamos pensar, ó. É a água, certo? Cada partícula da água, eu tenho 1 oxigênio. Como que eu sei disso? Estou olhando a corzinha laranja aqui. Eu preciso ter 2 oxigênios. Então, se cada partícula tem 1 O, quantas partículas eu vou precisar de água para deixar com 2? Cada partícula tem 1. Eu preciso chegar em 2. Então, quantas partículas eu preciso? No O? Isso, aqui, ó, da água. Cada partícula da água, eu tenho 1 átomo de oxigênio. Eu preciso chegar em 2, certo? Para deixar igual. Sim. Então, quantas partículas eu vou precisar? Uma. De mais uma, certo? Então, Certo. no total, a gente vai ter 2, tá certo? Tá vendo? Eu tenho 2 bolinhas laranjas aqui, 2 bolinhas laranjas aqui. Tá vendo que eu acertei o O? Perfeitamente equilibrado, como disse o Mesac, tá? Só que teve um probleminha. Olha o que aconteceu com o H, tá vendo? Desbalanceei o H. Mas a gente pode acertar ele, tá? Vamos ver a situação que aconteceu aqui, ó. Eu tenho 4 Hs agora. Como que eu sei disso? Ó, cada partícula de água eu tenho 2 átomos. 2, 4. Beleza. Só que aqui, do lado dos meus produtos, eu só tenho 2. E agora? Eu preciso chegar em 4. Cada uma tem 2. Quantas partículas eu preciso para deixar com 4? Mais 2? Mas, vou deixar com 2 no total. Então, 2, 4. Então, ó, para a reação da hidrólise ficar balanceada, eu preciso de 2 partículas de água, 2 do gás hidrogênio e 1 do oxigênio. Então, vamos voltar lá na tabela e escrever isso. Tá, ó. Então, 2 partículas de água, 2 partículas do gás hidrogênio e 1 do gás oxigênio. Tá? Anotaram? Vamos voltar. A gente fazer a terceira. Vamos lá. Queima do metano agora, hein? Agora ficou mais difícil, ó. Tem 3 elementos químicos. Vou colocar uma partícula de cada um para a gente ver o que está acontecendo. Tá? Ó, aqui, pessoal, a gente tem 3 elementos químicos. O C, que representa o carbono, o H, que representa o hidrogênio, e o O, que representa o oxigênio. Se vocês olharem aqui, ó, o carbono até está equilibrado, né? Mas o H não está e nem o O, tá certo? Então, pessoal, vamos começar pelo hidrogênio, tá? Vamos começar pelo H. Então, vamos olhar aqui o H do lado dos reagentes. Vamos analisar juntos aqui. Então, aqui, galera, ó, a gente tem quantos Hs aqui, ó? 4,
certo? Ó, só ver as bolinhas brancas aqui. 4. Quantos Hs eu tenho aqui do outro lado? Ó as bolinhas brancas aqui. Quantos Hs eu tenho aqui? 2. 2. Para a gente chegar em 4, sendo que cada partícula tem 2. Para a gente chegar em 4, quantas partículas a gente precisa? Mais 2. 2. Beleza. Acertei o H. 4 e 4. Só que vamos analisar, ó. Tá certo o C agora, tá certo o H, mas o oxigênio não está. Então, vamos analisar juntos, ó. O oxigênio é o laranjinho. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, tô contando os laranjinhos. 1, 2, 3, 4, que é o que ele me mostrou aqui. Tá vendo? Eu conto o total de oxigênio que eu tenho. Então, eu tenho 2 aqui e 2 aqui. 2, 2, 4. Vou lá do outro lado. Aqui eu só tenho 2, tá certo? Cada partícula do O2 tem 2 átomos de oxigênio. Para eu chegar em 4, quantas partículas eu vou precisar? Sendo que cada uma tem 2. Mais 2? Mais uma, na verdade, ficando com um total de 2, né? Aí sim, ó. Então, para essa reação química ficar balanceada, eu preciso de uma partícula do CH4, que é o metano, 2 partículas do gás oxigênio, vai formar uma partícula do CO2 e 2 de água, tá? Então, a gente vai preencher isso lá na tabela. Então, eu preciso de uma partícula do metano, 2 do CO2, 2 e aqui uma. Certo? Então, essa aqui é a atividade da apostila. Completaram aí? Sim. Sim? Ah, era aqui a mesma tabela, só para a gente preencher. Agora, pessoal, eu coloquei umas outras reações para que a gente pudesse fazer junto também, tá? Vocês podem ou fazer no caderno ou no cantinho aí da apostila, tá bom? Então, galera, eu vou tentar fazer sem o simulador com vocês, tá? Para ir direto. Vamos analisar juntos, tá bom? Vamos ver se dá certo. Quantos nitrogênios eu tenho aqui, ó? Do lado dos reagentes. Quantos N's eu tenho aqui? Quantos N's eu tenho aqui? Só um. Um só. Tá? E quantos oxigênios eu tenho aqui também? Um. Tá. Agora eu vou do lado dos produtos. Quantos N's eu tenho? Tem 2. Quantos oxigênios eu tenho? 2. O que está de errado aqui? Eu tenho um N e um O. E aqui eu tenho 2. Só que NO, nos meus reagentes, é uma substância só. É uma substância única que forma uma única molécula, uma única partícula, tá? Então, cada partícula eu tenho um N e um O junto, tá certo? Para eu chegar a ter 2 de cada um, quantas partículas eu vou precisar de NO? E aí? Se eu tenho um de cada em cada partícula, eu preciso,
para deixar igual, eu preciso ter 2 de cada. Quantas partículas eu vou precisar no total, então? Mais uma? Mais uma. Então, no total são quantas, Isaac? 2. 2. Então, que número que eu vou colocar aqui na frente? O número? 2. 2. Muito bem. Eu preciso mexer aqui? Não. Agora já está tudo certo. Então, pessoal, eu não preciso nem colocar o número 1 aqui na frente. Eu só coloco o 2 na frente do NO, tá? E só para vocês terem como base do que aconteceu, para ver se está certo, é como se esse 2 que eu coloquei aqui na frente, ele estivesse multiplicando o N e o O, tá vendo? Então, ele vem aqui, ó, e multiplica. Então, o que eu tinha 1 antes, agora eu multipliquei por 2, ficou com 2. O 1 que eu tinha multiplicou por 2, ficou com 2. Tá vendo? Que agora sim, ó, 2 e 2, 2 e 2. Agora sim tá balanceado, tá bom? É o mesmo pensamento lá do simulador, só que a gente faz direto, tá? Tudo bem, galera? Vocês querem que eu fale de novo? Não, tudo certo, Sora. Ai, que bom, gente. Que bom. Agora essa reação aqui. Essa aqui, ela parece a outra, mas não é, tá? Então, a gente vai começar, gente, sempre por partes, com muita tranquilidade. A gente vai olhar o que a gente tem nos reagentes, o que a gente tem no produto, para depois deixar igual dos dois lados, tá bom? Então, vamos lá. De novo, a gente tem nitrogênio e oxigênio, N e O. Lembrando que a gente sempre vai olhar os elementos químicos pelas suas letras maiúsculas, tá bom? Então, vamos junto aqui. Quantos N's eu tenho? Quantos nitrogênios eu tenho? 2. 2. 2. E o O? 2 também. Muito bom. Vamos lá do outro lado. Eu tenho N, tenho O. Quantos N's eu tenho? 2. Quantos O's eu tenho? 1. Ó, o que está de errado aqui? Que na reação tem 2 sós, mas no resultado só tem 1. Exatamente. Então, a gente tem que olhar para o oxigênio primeiro para deixar ele igual. Então, vamos pensar junto, tá? NO2 é uma substância só, é uma partícula só, certo? Então, em cada partícula aqui eu tenho 2N e 1O, tá certo? Então, cada uma eu tenho um oxigênio. Eu quero chegar em 2 para deixar igual, tá certo? Se cada uma eu tenho 1 para chegar em 2, quantas partículas eu preciso dessa substância? É preciso de mais uma. Mais uma. Então, no total, a gente vai ter quantas? 2. 2. Então, o número que eu vou pôr aqui na frente é o 2. Só que, pensa comigo, se eu tenho 2 partículas e é uma substância só, N2O, eu aumentei o O, mas eu também modifiquei a quantidade do N, certo? Então, agora, quantos N's eu tenho? Se em cada uma eu tenho 2, né? Se eu tenho mais uma partícula, então no total, quantos N's eu tenho agora? Tem 4. Eu tenho 4. Por quê? Como eu disse para vocês, ó, é como se esse 2 viesse aqui e multiplicasse o que está no pezinho da substância. Então, o N, que antes eu tinha 2, agora ele foi multiplicado por 2. Então, agora ele tem 4. O O, que antes eu tinha 1, multiplicou por 2, ele tem 2. Então, pessoal, ó, preciso acertar o N, né? O que está acontecendo? Cada partícula de N2
tem 2 átomos. Para eu chegar em 4, quantas partículas eu vou precisar? Quantas partículas eu preciso? 2. Mais 2. Isso, mais uma, né? Então, no total, 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, 4. Agora sim, essas reações estão balanceadas.